qual ele nos fala de um riacho, a qual Ezequiel vê aquele riacho nascendo ali no templo, debaixo da entrada da sala. E este riacho, ele corria do leste, de um lado para o outro. E meditando nessa palavra, eu vejo pelo lado espiritual, a qual aqui ele nos conduz a nós sermos cheios da presença do Senhor, porque aqui ele é conduzido para atravessar esse riacho, e à medida que ele ia atravessando esse riacho, a qual ali havia as medidas, e ele era medido ali a metros, e ele atravessando ali, a água chega ao tornozelo, depois a água chega até os seus joelhos, depois até a cintura, e finalmente chega a altura que a qual ele não pode atravessar a pé, a não ser andar. E nessa tarde Deus ele fala conosco para nós mergulharmos na presença do Senhor, porque quando nós mergulhamos na presença do Senhor, nós conseguimos ver, nós conseguimos sentir o que Deus tem para nós. E quando Ezequiel chega ali a altura que não tem como ele passar, porque era muito fundo, então o homem leva ele para a margem. E quando ele chega lá, ele vê muitas árvores dos dois lados, e o homem diz a ele: essa água que corre para o leste desce para o rio Jordão até o Mar Morto. Quando essa água entra no mar, ela faz com que a água fique salgada. A água salgada vire água doce. E em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. Quando nós mergulhamos na presença do Senhor, a nossa vida se torna abundante diante da presença do Senhor. Os peixes aqui simbolizam vida, simbolizam ressurreição. E nós damos frutos para o Senhor. Quando nós dedicamos a mergulhar nas águas do rio de Deus, nós somos conduzidos a fazer tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. E muitos ao nosso redor conseguem enxergar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E ali eles sentem o agir de Deus sobre nossas vidas. E eu quero dizer a cada um nessa tarde que nós somos bem-aventurados, porque nós estamos aqui nessa tarde em busca do renovo da presença do Senhor. Porque num dia como esse, um dia de chuva, muitos olharam o cansaço, o desânimo, muitos olharam para o tempo e não pôde estar aqui. Mas nós somos bem-aventurados porque nós queremos, nosso foco é fazer a vontade de Deus. E quando nós mergulhamos na presença do Senhor, nós sabemos que nada é em vão.
Nós sabemos que quando nós colocamos à disposição de buscar a Deus, Deus ele faz o impossível acontecer sobre nossas vidas. E que nós podemos a cada dia mais ter sede de buscar a presença do Senhor. Que nós possamos ter sede de cada dia mais buscar mais e mais a presença do Senhor. E nunca achar que nós já estamos cheios, que não precisamos mais. Porque quando nós achamos que nós estamos cheios, nós deixamos de buscar. Achamos que já temos o suficiente. E não é o suficiente. O suficiente é quando nós chegarmos lá no céu. É quando nós vemos que nós alcançamos a vida eterna. E a água, ela simboliza isso. Os rios do Senhor sobre a nossa vida. Os rios do Senhor sobre a nossa casa. E quando estamos transbordantes pelos rios, que a qual lavou a nossa alma, lavou a nossa mente, nosso coração, nós temos discernimento das coisas de Deus, das que não são de Deus. E muitos olham e vejam o agir, eles podem contemplar o agir do Senhor na nossa vida. E Ezequiel, quando ele estava naquele rio, ele sente medo. E ele acha que ele não poderia passar aquele rio. E aquele homem o conduz e diz para ele mergulhar. Porque quando nós mergulhamos na presença do Senhor, nós vemos os frutos de Deus sobre a nossa vida. Nós não enxergamos lutas, não enxergamos provações, porque nós estamos mergulhados na presença do Senhor. E ainda que muitos olham e vejam que parece que Deus não está ouvindo a nossa oração, parece que Deus não está contemplando nossas lutas, nosso clamor, nós, no fundo dos nossos corações, nós conseguimos enxergar que nós estamos com Deus nas nossas vidas. E para que nós mergulhamos na presença do Senhor, nós temos que abrir mão de muitas coisas. Porque o Espírito Santo, ele não habita em tendas sujas. O Espírito Santo de Deus, ele não entra em lugares a qual ele não cabe. E aquilo que Deus quer que nós queremos que nós deixamos, nós temos que deixar. Nós não podemos ficar agarrados àquilo que nos impede de mergulhar na presença do Senhor. Nós não podemos deixar que aquilo que impede de nós irmos mais profundo na presença do Senhor nos segure e não deixamos o Senhor agir. Por aquilo que nós deixamos, nós achamos que nós perdemos, mas nós ganhamos. Quando nós deixamos aquilo que atrapalha a nossa vida espiritual de crescer, aparentemente parece que nós vamos perder. Mas Deus, ele nos dá em dobro. Tanto na nossa vida espiritual, quanto na nossa vida material. Fácil, nós bem sabemos que não é. Muitas das vezes nós vamos querer segurar até o último momento, não vamos querer soltar, não vamos querer deixar o controle na mão de Deus, não vamos querer nos desgarrar daquilo que impede. Mas quando nós fazemos isso, grande é a nossa vitória. Quando nós proporcionamos para Deus aquilo que é direito dele, ele intercede para o nosso favor. E tudo aquilo que é de necessidade nas nossas vidas, ele derrama sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que você acha que para você é impossível e para você não ter
tem jeito, quando você faz o que Deus pede, você recebe muito mais. Porque você entendeu o propósito de Deus. Porque você entende que aquilo que você está entregando é por amor a Deus. Por amor à vontade de Deus. Tudo aquilo que você está entregando diante do altar não vai ser em vão. Porque nada que nós fizemos para Deus é em vão. Nada que nós deixamos de lado é em vão. Toda recompensa ela vem de Deus. Nós não precisamos esperar de recompensa do homem, que o homem muitas das vezes é ingrato. Muitas das vezes a gente faz a nossa parte e ele não vai fazer a dele. Mas Deus não, Deus ele ouve e vê cada esforço de nós. Cada esforço que nós temos para com Ele, tudo aquilo que nós deixou, nós sofreu e deixou, e conduzimos na presença dEle, Ele retribui. Não há nada que Deus não possa fazer por nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida diante de Deus, de uma coisa nós temos certeza, a nossa vida espiritual é mudada diante de Deus. E aquilo que vira necessidade nas nossas vidas, muitas das vezes nós nem pedimos mais, porque nós entregamos na mão de Deus e queremos fazer a vontade dEle, e Ele vai suprindo as nossas necessidades. Tudo aquilo que Ele vê que é de agrado no teu coração, que é petição sua, Ele vai abrindo as portas. E Ele vai te entregando de uma forma sobrenatural. E a qual aquilo que você deixou por amor a Ele, por amor à vontade dEle, você chega até a pensar: por que você não fez isso antes? Por que você segurou com tanta força, muito tempo, aquilo que te pedia de servir a Deus em espírito e verdade? E é o que nós pedimos nessa tarde, que Deus Ele nos mostre e que Ele nos fortaleça para que nós possamos conseguir soltar aquilo que nos prende, aquilo que faz que nós começamos a desanimar, aquilo que faz que nós começamos a olhar para o lado, e nosso alvo não é olhar para o lado, muito menos para trás. Nosso alvo é olhar para frente e ser conduzido ao céu. Quando Deus colocou no meu coração de colocar este culto, eu vejo que nós precisamos o tempo todo estar voltados a estar na presença de Deus. Porque quando nós estamos distantes de Deus, de uma certa forma Ele também nos distancia de nós. E hoje em dia o que mais tem é distrações para fazer com que nós distanciamos de Deus. E quanto mais nós podemos estar na presença de Deus, buscando a face dEle, que seja no culto, que seja no quarto de oração, nós devemos estar. Porque se nós ficarmos desapercebidos com as coisas deste mundo, com as distrações deste mundo, nós vamos começar a olhar para trás. Nós vamos começar a enxergar os nossos problemas, as nossas lutas, as dificuldades como maior do que Deus. Então, a todo momento, e neste ano que inicia,
iniciou, eu falei com Deus que no meu propósito é de buscar mais a Deus, de buscar mais a presença do Senhor. Nós temos que pôr limites na nossa vida. Muitos trabalham, não tem como, mas o tempo que você tiver, você se colocar na presença do Senhor. Porque enquanto nós estivermos preocupados com tudo que está ao nosso redor, nós não enxergamos a vontade de Deus na nossa vida. E quanto mais a luta, mais nós ficamos apercebidos, esquecendo que Deus Ele tem um propósito nas nossas vidas. E aí, quando acabamos o ano de 2025, eu estipulei metas, porque é isso que nós temos que fazer. E nós temos que seguir as metas que nós estipulamos, para que nós possamos alcançar as vitórias de Deus. Que nós façamos isso em nossa casa. Estipulamos metas, criamos um tempo para Deus. Se nós formos olhar, nós não vamos dar um tempo de Deus devido. Se nós formos olhar para as coisas, os afazeres, nós não vamos tirar tempo nenhum para Deus. E Deus Ele não quer o resto do nosso tempo. Ele quer que nós tiramos um tempo para Ele. Para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, nós precisamos estipular um tempo para Deus. Nós precisamos separar um tempo para Deus. Um tempo de meditação, de oração, de busca. Nós estamos aqui hoje porque nós separamos esse tempo para Deus. Muitos não pôde vir, muitos olhou as dificuldades, os afazeres. Mas nós não olhamos, nós estamos aqui. Porque se nós formos olhar os afazeres, todo mundo tem seus afazeres. Mas nós estipularmos um tempo para Deus é mergulhar nesse rio, ao Ezequiel fala aqui. Nós estipularmos um tempo para Deus, nós estamos querendo mergulhar neste rio ao qual Ezequiel menciona, que é o rio do Espírito Santo de Deus. E se nós não buscarmos a presença do Senhor, que seja aqui na igreja, que seja no nosso lar, nós não vamos conseguir chegar aos céus. Nós vamos começar a olhar para trás. Nós vamos começar a olhar as dificuldades da vida. Que neste ano que inicia nós possamos ter essa meta de buscar mais a Deus, mergulhar na presença do Senhor, para que quando nós chegarmos no final, nós possamos contemplar tudo aquilo que nós estipulamos de meta e foi um benefício à nossa vida espiritual. E assim poder contar tantas bênçãos e vitórias, tantos materiais como também espiritual. Porque se nós formos olhar a Bíblia, ela nos ensina como nós devemos estar na presença do Senhor. Que é buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia fala que nós erramos, pecamos por não conhecer o amor de Deus. Não meditar na palavra dele todos os dias, porque a palavra dele nos ensina como nós devemos estar na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos conduz como nós devemos andar no nosso dia a dia. E o que nós estamos fazendo? Deixando a palavra do Senhor de lado, infiltrando em coisas que não tem nada a ver, que não edifica, buscando só por coisas que muitas das vezes tem nos afastado da presença do Senhor. Mas nessa tarde nós vamos sair daqui com um propósito de iniciar esse ano, mas para toda a vida deve levar esse propósito de buscar a face do Senhor, mergulhar no rio do Senhor, sermos exemplos
de busca, porque muitas querem ser usadas, mas muitos querem pagar o preço. Muitos querem ser usados na presença do Senhor, mas poucos que querem pagar o preço. Muitos veem dificuldades em tudo. Se você chama para orar, acha dificuldade. Se você chama para fazer um propósito de jejum, vê dificuldade. Como queremos ver a presença do Senhor, como queremos chegar até Deus se nós vemos dificuldade em tudo, se nós não achamos tempo para Ele. Deus, Ele tem um tempo para quem tem um tempo para Ele. Para aquele que está com seu pensamento voltado para Ele, pode ter certeza que Ele não vira as costas. Mas se Ele vê que nós estamos distraídos com as coisas deste mundo, pensando no que vamos fazer, no que vamos comer, no que nós vamos vestir, temos que preocupar sim. Mas nós não podemos colocar isso como prioridade na nossa vida, não. Porque quando nós colocamos, nós esquecemos das coisas de Deus. Muitas das vezes, dentro do meu lar, eu comecei a enxergar as lutas maiores do que Deus. E eu via que a minha situação ela só piorava. Quando eu tentava ajeitar do meu jeito, tentar fazer do meu jeito. Mas a partir do momento que eu coloquei Deus na direção de tudo, eu pude sentir a diferença. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades. E nós não vencemos luta batendo boca. Nós não vencemos luta questionando, gritando. Nós vencemos as lutas pelo poder da oração. E a partir do momento que eu entendi isso, que eu me calei, que eu me posicionei na presença do Senhor, eu pude ver que o nosso inimigo ele cala-se diante de nós. Porque ele vê que não tem mais poder sobre as nossas vidas. Ele consegue enxergar um Deus tão grandioso que está na nossa frente, agindo a nosso favor. Mas quando nós colocamos na presença do Senhor, porque da nossa vontade, do nosso querer, nós vamos querer agir da nossa forma. E da nossa forma, muitas das vezes, vai só piorar. A nossa forma vai sair coisas que não deviam, palavras que não deviam. E aonde que nós conseguimos isso? Mergulhando na presença do Senhor. O tempo que você tiver, busque a presença do Senhor. A Bíblia fala, entra no teu quarto e fecha a porta. Porque é de lá que vai sair a tua força. Quantas vezes nas minhas orações, eu dentro do meu quarto, clamando no Senhor, eu sentia o revestimento do Senhor, eu sentia que ao sair dali, daquele lugar, Deus tinha ouvido a minha oração. Porque todo o peso que eu carreguei, que eu entrei para aquele quarto, eu saí de lá aliviada. Porque eu entreguei a minha alma, o meu coração. E há um segredo, no quarto de oração há um segredo. Muitos já não fazem isso mais. Muitos já não têm mais comunhão com o Espírito Santo de Deus. Já deixaram de lado o Espírito Santo de Deus, querendo resolver da forma que ele acha que ele deve resolver. Mas não resolve, só piora. E nós vamos sair daqui hoje, crendo, tendo a certeza de que a maior arma ainda é a oração. A maior arma que nós podemos usar contra as potestades do mal é a oração. Então não deixe que o inimigo venha tirar isso de você. Não deixe que ele coloque na sua mente que você achar que oração não tem poder. Porque a nossa oração é a nossa comunicação com Deus lá no céu. Quando nós dobramos nossos joelhos para orar, Deus ele se levanta do trono para nos ouvir. E tudo aquilo que nós colocarmos diante do Senhor, Ele está pronto a fazer. Não importa o que seja. E fazendo isso, além de nós termos uma vida espiritual com Deus aqui na terra, nós sentimos ser conduzidos ao céu, que é onde é o nosso objetivo.
chegar até o céu. E sem oração nós não vamos conseguir. Seja oração, jejum, é um conjunto. Oração, jejum, santificação, meditação na Bíblia. Eu, como prova viva, eu posso dizer isso. Que quando colocamos essas coisas em primeiro lugar nas nossas vidas, nós sentimos uma diferença muito grande. Não tem poder no inferno que pode ser contra nossas vidas quando nós estamos nesse propósito de oração, jejum, santificação. E não é em vão nós estamos aqui, amém, igreja? Nós não perdemos nosso tempo. Nós saímos daqui renovados, amém? Mais palmas para o nome do Senhor Jesus. Como eu disse, segunda-feira que vem vai estar a irmã Feliz aqui conosco. Ela vai fazer 3 delas, amém? Hoje eu não pedi ela para mim hoje, porque eu queria ver como ia ser. Mas depois dela nós vamos estar chamando também outros irmãos, amém? Porque não importa quem está aqui se não deixar o lugar. Importa o propósito que você está aí no seu coração. Quando você sai da sua casa com o propósito de vir na casa de Deus, aquilo que você tem no seu coração, Deus te entrega, independente de quem está aqui em cima. Porque não é o homem que entrega a bênção na igreja. Quem entrega a bênção é Deus. E sabe que nós todos estamos saindo aqui com a bênção de Deus em nossas mãos. Porque o Senhor, Ele é fiel com aquele que é fiel com Ele. Amém?